Por fora, Lindsay e Patrick Clancy pareciam estar vivendo uma vida maravilhosa, um casal jovem com 3 filhos pequenos morando em uma comunidade tranquila e segura em Duxbury, Massachusetts. Era o tipo de vida com que muita gente sonha, mas em 24 de janeiro de 2023, essa vida de sonho se transformou em um pesadelo completo quando os 3 filhos dos Clancy foram brutalmente mortos pela própria mãe. E então ela começa a enrolar elásticos de exercício em volta do pescoço de cada criança e puxar até que elas estejam mortas. Agora Lindsay está sendo julgada, acusada de 3 homicídios e enfrentando prisão perpétua. Mas mesmo ela admitindo isso, ela não acredita que deva ser responsabilizada criminalmente. Para ele e para ela, arrependimento eterno, disse a Patrick, na presença de sua mãe, que estava em surto psicótico e tendo pensamentos de machucar as crianças. Hoje, no primeiro dia do julgamento que dividiu a comunidade, é um caso carregado de emoção, com vítimas jovens e inocentes. Mas uma mãe assassina com histórico documentado de doença mental e um pai e ex-marido no meio de tudo isso. É o maior julgamento do verão. Uma mãe assassina com doença mental. 3 jovens vítimas inocentes com um pai que está apoiando sua ex-esposa. Será que o júri ficará do lado de Patrick Clancy e considerará Lindsay não responsável pelo assassinato de seus filhos? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Ao longo dos anos, cobrimos muitos casos envolvendo mães e seus filhos, mães que tiraram a vida de seus filhos. Susan Smith foi uma dessas mães assassinas. Esse é um dos casos mais notórios. Em 1994, ela prende os filhos no banco de trás e deixa o carro rolar no lago. E então ela afirma que outra pessoa fez isso, apontando o dedo para um homem afro-americano fictício. Ela foi condenada e virou inimiga pública número 1. Ma, fazendo isso para se livrar dos filhos e seguir em frente com o novo namorado, certo? Esse era o caso. Houve o caso de Lori Daybell, outra mãe assassina. Um tipo de caso diferente até certo ponto, mas nem tanto. Sim, tem todo esse culto do fim do mundo. Mas ela também se livrou dos filhos para ficar com outro homem, o profeta Chad Daybell, e o dinheiro que ela achava que ia receber do seguro de vida. Agora, um dos outros grandes casos que cobrimos, e foi um caso muito divisivo em todo o país, Andrea Yates, que afogou sistematicamente seus filhos. 2 julgamentos, no segundo julgamento foi absolvida por insanidade mental. Este é o caso de uma mãe que alegou psicose pós-parto. Este é o caso que mais se aproxima do que estamos lidando aqui. Por causa da natureza do que é alegado e do que aconteceu. Assim como Andrea Yates, que não seguiu com a vida depois disso. Lori Daybell continuou. Susan Smith continuou. Mas Andrea Yates não fez isso. E Lindsay Clancy, obviamente, não fez isso. Lindsay Clancy, outra mãe assassina em tudo isso. Mas a questão é se ela é uma assassina? O julgamento não discute se ela fez isso, mas se é uma assassina. Se ela deve ser responsabilizada criminalmente pelo que aconteceu com os filhos dela. Ela também alega psicose pós-parto. Uma combinação dos remédios, dos médicos e enfermeiros que a trataram e que tudo era culpa de todo mundo, menos dela. É isso que ela está alegando. Então, do meu ponto de vista, talvez a testemunha mais importante em tudo isso não vá ser um médico, não vai ser um especialista, não será argumento de advogado, vai ser o pai, Patrick Clancy, que é, neste caso, uma vítima. Seus 3 filhos se foram. A ex-esposa dele fez isso. Agora, a ex-esposa dele, ele se casou de novo. Mas mesmo na época em que isso aconteceu, ele nunca achou que ela devesse ser responsabilizada criminalmente e mantém essa opinião. E é por isso que o testemunho dele é tão crucial para entender todos os fatos, certo? Ele pode testemunhar sobre tudo o que aconteceu naquela casa naquela época.
mas também é sobre como ele testemunha. Qual é a atitude? Como as respostas são elaboradas? O júri entende a vibe que ele está transmitindo? E se ele passa isso e o júri capta? Este júri pode estar recebendo permissão do pai das 3 vítimas para considerar a ré, sua ex-esposa, não culpada. Enquanto assistimos ao depoimento dele, seu depoimento crucial, não apenas ouça o que ele está dizendo. Note como ele está dizendo isso. Ele está enviando um sinal para este júri de que não gosta deste promotor e não acredita nesta acusação. Vamos ver agora o depoimento de Patrick Clancy, primeira testemunha chamada pelos promotores. Quando voltou ao trabalho, você disse que foi em agosto, certo? Sim. Qual era o comportamento da Ré quando você voltou ao trabalho? Ansiedade aumentada e com certeza, sabe, estressado. Você se lembra de escrevê-la como ligeiramente estressada, mas de bom humor? Sim. E quando ela estava estressada, quando demonstrava alguma ansiedade, como isso se manifestava? Eu realmente não sei como descrever isso. Acho que é qualquer sinal de que alguém está estressado. Eu não sei. Ela dizia, sabe, eu não estou ansioso para voltar ao trabalho. Eu me lembro que uma vez ela disse que é tão antinatural ser separado do seu recém-nascido, sabe, coisas assim. Então ela não queria voltar ao trabalho. É isso que você está dizendo? Acho que ela queria. Foi uma transição muito difícil para ela. E você se lembra de ter ido a um casamento em 17 de setembro de 2022? Sim. E onde foi esse casamento? New Hampshire. Você e a Lindsay foram ou a família toda? Nós levamos o Kella. E quando você estava nesse casamento, você lembra de ter tido uma conversa com a Lindsay sobre medicação? Sim. O que ela disse pra você? Estávamos andando no centro e ela disse, acho que vou começar a tomar Zoloft. Ela disse porque queria começar a tomar Zoloft. Ela disse, acho que isso vai realmente ajudar com a minha ansiedade e com a volta ao trabalho. E ela te contou como ela ia conseguir o Zoloft? Sim, perguntei como ela conseguiria Zoloft, porque precisa de receita. Ela respondeu que normalmente basta pedir ao médico e eles dão. E ela te disse que ia procurar um psiquiatra? Sim, acredito que sim. E quando ela fez isso, ela te disse com quem ela ia se consultar? Não. Você acabou descobrindo o nome da pessoa que ela foi ver? Meses depois, sim. Certo. E quem é essa pessoa? Jennifer Tufts. E você? A Lindsay te contou quando ela começou a ver a doutora Jennifer Tufts? Não. Você ficou sabendo? Ou melhor, a Lindsay te contou quando ela recebeu a medicação e quando começou a tomar? Não. Eu devo corrigir isso, não exatamente. Bem... Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Quando você conversou com Lindsay sobre a medicação que ela estava tomando? Mais tarde, sim, mas eu não sabia quando começava. Ok. E quando essa conversa aconteceu, essa conversa que vocês tiveram depois? Provavelmente no fim de outubro. Certo. E nesse momento, o que Lindsay te contou sobre a medicação e como ela estava tomando? Eu não me lembro exatamente, mas eu fiquei sabendo que ela estava tomando o Zoloft. E não, eu realmente não me lembro muito sobre isso depois. Ela só estava tomando e você sabe, a gente estava vendo como as coisas iam. E você percebeu alguma mudança física nela durante esse período em que ela estava tomando e você não sabia que ela estava tomando? Na época, não, acho que não percebi. E você percebeu alguma mudança emocional nela durante esse período em que ela estava tomando, mas você não sabia que ela estava tomando? Sim.
Ela não estava realmente melhorando. Ela parecia estar gradualmente ficando cada vez mais em um estado depressivo. Como isso se manifestava? O que você percebia? Eram apenas pequenas coisas. Eu estava planejando uma viagem com a Cora para São Francisco e ela estava nervosa com a nossa ida. E eu lembro que fomos a um evento de Halloween e... só nos dias anteriores. Lembro que ela estava... Parecia que por algum motivo ela não queria ir. Tá bom. Agora, você lembra de ter descoberto que ela já tinha conseguido a receita no dia anterior ao que ela disse que ia pedir a receita? Depois eu fiquei sabendo disso, sim. Então, ela te disse no casamento que ia pedir para tomar esse medicamento e que ia procurar um psiquiatra para conseguir a receita, mas na verdade ela já tinha a receita. Isso está correto? Correto. Eu acho que ela ainda não tinha começado a tomar, mas ela já tinha a receita. Tá bom. Espere aí por um segundo. Esse é um ponto importante e será um tema recorrente para os promotores durante o processo. Que Lindsay Clancy não é honesta. Ela mente, ela manipula, ela engana. Certo, e isso é realmente a base, a estrutura, o alicerce para isso quando ela começa a tomar o primeiro medicamento receitado. Sim, pensando em começar a tomar Zoloft, ela já está tomando. Ou ela já tinha ido ao médico. Então ela está mentindo para o próprio marido sobre o momento de tudo isso. Vamos assistir mais um pouco. E... Lindsay falou quanto tempo usou a medicação? Talvez ela tenha contado. Não me lembro exatamente do período, só lembro que ela tomou por um tempo e depois o sono dela começou a piorar. Então ela parou de tomar. E ela te contou se falou ou não com o médico dela sobre os problemas que estava tendo? Acredito que sim. E ela te contou, a Lindsay te contou que foi orientada a dobrar a dose do Zoloft? Talvez ela tenha contado, não lembro. Página 31. Dê uma olhada nas linhas 20 a 22. Apenas olhe para cima e para a direita. Ok, aparentemente ela fez isso. Esse é um novo. E a Lizzie te contou que ela deveria dobrar a dose? Acho que sim, contou. Você percebeu alguma mudança no sono dela durante aquele período em que ela estava tomando a medicação, mas você não sabia que ela estava tomando? Depois de um tempo, sim. Quando foi isso? Eu não me lembro das datas exatas, mas ela só... Sabe, uma noite ela disse... Você se importa? Ela está... Ela começou dizendo... Não estou brava nem nada, mas você se importa de dormir no porão e me deixar dormir no nosso quarto com Callan? E aí você pode levar os monitores para o porão. E se Cora e Dawson acordarem, você pode levantar com eles. Ela disse, eu tenho tido muita dificuldade para dormir. E espero que, se houver menos entra e sai, haja menos interrupção. Antes dela te contar isso, você tinha percebido que ela ficava muito acordada ou tinha dificuldade para dormir? Quer dizer, você chegou a vê-la acordada com os próprios olhos? Não que eu me lembre. E você de fato começou a dormir no porão por um período de tempo? Acho que fiz isso por umas 2 noites e depois ela foi para o porão. Então você voltou ao seu quarto para dormir, certo? Sim. E por quanto tempo Lindsay dormiu no porão depois disso? Talvez algumas semanas. Nesse período, ela mencionava que ainda tinha dificuldades para dormir? Sim. Mas você não estava realmente lá embaixo observando ela dormir. Você está recebendo essa informação dela, correto? Correto. Você sabia que do remédio Zoloft que foi receitado para ela, ela só tomou 7 comprimidos? Não.
Depois que você teve a conversa com Lindsay, onde ela disse que ia dobrar a dose de Zoloft, percebeu alguma mudança no comportamento ou atitude dela? Eu diria que sim. Eu não sei se associei isso ao fato de ela ter dobrado a dose de Zoloft. Mas durante esse período, ela sempre continuava piorando cada vez mais. Que período foi esse? Em que mês estamos? De meados de outubro até o final de dezembro. Certo, então ela recebeu a receita em setembro, começou a tomar em outubro, tomou 7 comprimidos, mas teve dificuldades em dezembro. É isso que diz? Sim, com essa medicação? Sim. Bem, eu não sei de qual medicação foi, mas sim. Tudo bem. Em algum momento Lindsay mudou de profissional de saúde. Sim. E por que ela fez isso? Porque o que quer que ela estivesse fazendo com Jennifer Tufts não estava funcionando. Ela só estava piorando. E ela achou que seria melhor se ela trabalhasse com... Acho que mais como um psiquiatra perinatal. Ela recebeu algum encaminhamento ou recomendação de onde ir? Acho que sim, é. Sabe quem recomendou isso pra ela? Pode ter sido minha mãe. E sua mãe é enfermeira no South Shore Hospital, certo? Sim. Ela também trabalha com trabalho de parto e parto? Sim. Tudo bem. E você sabe qual profissional ou qual consultório ela recomendou? Sim, o nome dela é Julie Paul. Ela estava na clínica perinatal South Shore? Algo assim, sim. Ok. E você sabe quando foi isso? Eu não sei as datas disso. Você lembra de ter dito anteriormente que foi no final de novembro? Sim, isso parece correto, sim. Certo. Você disse que ela viu primeiro alguém chamada Julie Paul, certo? Correto. E você sabe por quanto tempo ela viu Julie Powell naquela clínica? Acho que foram só 4 ou 5 dias. E você sabia que Julie Powell saiu daquele consultório? Sim. E você sabe quem a Lindsay consultou depois da Julie Powell? Rebecca Giolato. E a Rebecca Giolato era enfermeira especializada? Sim. Você sabia que ela também consultou uma terapeuta e assistente social licenciada chamada Letícia Dukes enquanto estava na clínica perinatal South Shore? Eu não me lembro de Letícia Dukes. Mas é possível. Então Lindsay nunca mencionou que fez terapia com Letícia Dukes nesse período? Eu não me lembro de nenhuma das sessões de terapia agora. Tudo bem. Depois de mudar para Julie Paul e depois Rebecca Gelata, a Lindsay começou a chegar em casa com frascos de remédios diferentes? Sim. Tudo bem. E alguns desses medicamentos com os quais ela voltou para casa, alguns eram da época em que ela estava com a Dra. Tufts? Acho que alguns deles foram, sim. E alguns eram da época em que ela estava com Julie Paul, certo? Correto. Depois, alguns enquanto ela estava com a enfermeira especializada gelada. Isso está correto? Sim. Tudo bem. Então, foram muitos comprimidos prescritos, mas não muitos comprimidos tomados, correto? Isso abrange todos os comprimidos que foram prescritos? Esses são os comprimidos que você trouxe à delegacia destes aqui. Desses aí sim, é possível que poucos tenham sido tomados. Segure aí por um segundo. Acho que esse é um ponto bastante significativo para os promotores. Porque uma grande parte da defesa é que ela recebeu prescrição de todos esses medicamentos. Mas será que ela realmente está tomando os medicamentos que foram prescritos para ela? E o promotor parece estar indicando aqui, ela só tomou, 7 desses. Ela tomou alguns desses. Ela tomou 2 daqueles. Ela não está tomando os comprimidos que foram prescritos para ela. E então, o motivo pelo qual a promotoria está fazendo isso, eu acho, é para rebater de antemão a tese da defesa de culpar o remédio. Você culpa a indústria farmacêutica? Ela está supermedicada. Essas coisas não funcionam e ainda pioram a situação dela, mas o promotor sugere que ela nem está tomando esses medicamentos. Vamos assistir mais um pouco.
Você se lembra qual foi a maior quantidade de comprimidos prescrita? Quer dizer, acho que eu poderia perguntar isso de uma forma melhor. Qual foi o número máximo de medicamentos que ela tomou ao mesmo tempo? Eu diria 3 ou 4. Você ficaria surpresa em saber que, em qualquer momento, o máximo que foi prescrito para ela foram 3 medicamentos, mas na maioria das vezes eram 2 medicamentos que ela recebia ao mesmo tempo? Não seria muito surpreendente, não. Agora, no dia 16 de novembro de 2022, a Lindsay foi ao South Shore Hospital. Sim. Tudo bem. E por que ela foi ao South Shore Hospital naquele dia? Acredito que naquele dia foi porque ela basicamente ficou 48 horas sem dormir. E ela estava tendo palpitações cardíacas? Acho que sim. Você sabia que ela tinha tomado um doce de maconha naquele dia? Não me lembro. E você sabe que, ao descrever os sintomas e a medicação no hospital, ela não contou à equipe médica que tinha usado maconha? Não estava com ela, então não sei o que falou no hospital. Os promotores estão indo atrás dela, certo? Eles estão acusando ela de assassinato aqui. Os promotores creem que ela seja uma assassina em massa. Lindsay Clancy. Eles estão indo com tudo pra cima dela. Então, o que eu quero fazer agora, e eu acho que é sempre importante entender a teoria da acusação, é por isso que fazemos as declarações iniciais. Isso dá ao júri uma ideia do que esperar, qual é o roteiro e qual é a teoria, especialmente para promotores, especialmente aos promotores. E em um caso como este, você vai ter que convencer o júri que esta é uma mulher que queria seus filhos mortos, queria que eles sumissem não por doença mental, mas simplesmente porque desejava isso. Vamos levá-lo ao tribunal para a declaração inicial da promotoria. A Ré sabe que Patrick precisa parar na CVS. Ir para o 3B, ela sabe que são cerca de 8 quilômetros da casa deles até o restaurante. Ela sabe aproximadamente quanto tempo ela tem para ele ir até lá e voltar. Ela leva as crianças ao porão. Ela separa Dawson de Cora e Callen. E então, ela começa a enrolar faixas elásticas de exercício em volta do pescoço de cada criança e puxar até que elas estejam mortas. Ela deixa as faixas enroladas no pescoço de cada criança e sobe novamente. Na cozinha, ela pega uma faca. Depois ela vai para o segundo andar da casa. No meio disso, ela perde uma ligação de Patrick. Ele está na CVS. Ela perde a ligação. Ela liga de volta para ele imediatamente e eles conversam por 14 segundos. Nada do que ela fala ou faz nessa ligação preocupa Patrick. Ele continua com sua tarefa e ela continua com a dela. Ela vai ao quarto principal no segundo andar. Tranca a porta. Esmaga alguns comprimidos e tenta tirar a própria vida. Ela usa a faca que pegou na cozinha para cortar os pulsos e o pescoço. Ela afasta a cama da parede longe da janela. Ela abre aquela janela e sai. Ela cai no chão frio e duro. Esperamos que durante o decorrer deste julgamento vocês ouçam isso. A Ré fez afirmações de que ou logo depois que Patrick saiu de casa, ou depois que ele ligou para ela da CVS, dependendo de qual versão dos acontecimentos ela está contando. Ela ouviu uma voz. Uma voz masculina, uma voz que ela nunca tinha ouvido e nunca mais ouviu. Aquela voz disse que era sua última chance. Que ela tinha que matar as crianças para que pudesse se matar. Ela agiu imediatamente quando ouviu a voz, sem nenhuma orientação ou detalhes dessa suposta voz, e ela matou as crianças. Assim que ela matou as crianças, a voz parou. Ao considerar essas informações durante o julgamento, senhoras e senhores, peço que considerem a fonte, o momento, o conteúdo das declarações dela sobre essa voz.
Você também vai ouvir, ou pode ouvir, psicólogos e psiquiatras forenses que falam sobre o que são chamadas de alucinações de comando e vozes que as pessoas ouvem antes de fazerem algo. E quando você ouvir esse testemunho, peço que você preste atenção aos detalhes do que ela diz, que a voz disse para ela, e aos detalhes de quando essa voz falou com ela. Outra coisa importante para lembrar durante todo o julgamento é que este não é um caso sobre a Lindsay Clancy, que está sentada diante de vocês hoje. Este caso é sobre a Lindsay Clancy do dia 24 de janeiro de 2023, na época dos crimes. Essa não era uma mulher em surto psicótico em 24 de janeiro de 2023. Essa mulher agiu de forma intencional, de forma racional. E rapidamente, para alcançar um objetivo muito específico, matar. Vocês verão e ouvirão provas de tudo o que ela fez naquele dia. O que ela fez nos dias anteriores ao incidente que resultou nos assassinatos. Vocês ouvirão que ela passou tempo com a família e os amigos. Vocês ouvirão que ela parecia de bom humor e aparentemente estava melhorando. Nesse dia, vocês saberão que ela interagiu com pessoas no consultório médico. Ela voltou para casa e cuidou das crianças. Ela conversou com pessoas ao telefone e também por mensagem de texto. As provas mostrarão que ela não estava psicótica naquele dia. Ao longo das provas apresentadas neste julgamento, vocês vão aprender que a Ré era a típica pessoa que precisa sempre se superar na escola, em sua vida pessoal, em sua carreira de enfermagem. Ela era alguém que gostava de controlar cada pequeno detalhe da sua vida, da vida da sua família. Ao contrário das fotos que verá da mãe carinhosa e da enfermeira dedicada, você também verá um lado da Lindsay Clancy que é diferente. Alguém extremamente controladora, meticulosa e manipuladora. Os dias eram planejados em detalhes. Era esperado que horários rigorosos fossem mantidos. A alimentação era bem planejada. O sono era programado ao minuto. E na época em que Kellen nasceu, seu último bebê, a família teve que se ajustar. Segundo todas as fontes que eu espero que vocês ouçam neste julgamento, aquele verão foi ótimo. Após Patrick concluir a licença paternidade e voltar a trabalhar em tempo integral, quando ela não tinha mais uma babá para cuidar do bebê, lavar a roupa, arrumar a casa, seguir sua rotina. Quando ela era responsável por tudo isso. Foi difícil. Foi difícil para ela manter esse controle. Foi difícil para ela criar laços com os filhos. E, na tentativa de manter o controle, ela escondia informações do marido, dos médicos dela. Ela relatou sintomas graves incompatíveis com suas atividades diárias, como você ouvirá. E, por fim, em 24 de janeiro de 2023, a Ré tomou uma decisão calculada. Era uma mulher que já não gostava mais da vida que pensava querer. Estava cada vez mais difícil de controlar. E quando ela viu a oportunidade de escapar, ela fez a escolha egoísta de aproveitá-la e tirar a vida de Cora, Dawson e Kalen primeiro antes de tentar tirar a própria vida. Senhoras e senhores, isso não é um debate público sobre a saúde mental das mulheres e como o sistema médico trata as mulheres. Este caso é sobre esta Ré, Lindsay Clancy. Não há dúvida de que ela estava lidando com problemas de saúde mental durante esse período antes dos assassinatos. Haverá registros médicos, profissionais de saúde mental que vão falar sobre tratamento, prescrições, visitas ao hospital, tudo isso vai estar diante de você. As evidências vão mostrar que esta Ré teve recursos e acesso a cuidados de saúde mental que a maioria das pessoas não tem. E ela escolheu lidar com seus problemas de saúde mental da pior maneira possível. Ela decidiu manipular seus profissionais de saúde. Buscar solução rápida quando estava deprimida e ansiosa. Quando não obtinha o que queria, ela optava por outro caminho. Ela procurou uma médica diferente. Ela trocou de medicação após alguns dias. Ela largou o tratamento ao não gostar do plano. Após só 4 meses de tratamento,
Ela fez uma escolha, uma decisão deliberada e intencional de que não queria mais tentar. E como ninguém podia cuidar dos filhos dela do jeito que ela queria, ela teve que levá-los com ela. Apesar de toda a precisão que ela demonstrou naquele dia, você vai ouvir sobre o momento exato de tudo, a rapidez dos assassinatos, superando a interrupção causada pela ligação de Patrick. O que ela não previu foi que não conseguiria completar o ato tirando a própria vida. Uau! Forte, fazendo a distinção entre doença mental e responsabilidade penal. Já venho dizendo isso há um bom tempo. O advogado de Lindsay Clancy, lendário lá em Massachusetts, mas seria ótimo onde quer que ele fosse atuar em um caso. Mas ele atua em Massachusetts. Ele é o que eu chamo de advogado de defesa sem filtro. Ou seja, ele sabe se comunicar, sabe dizer o que pensa, e ele simplesmente fala as coisas como ele as vê, sabe? E do ponto de vista do cliente. Essa abertura simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Vamos te levar para dentro do tribunal. Depois do segundo filho, ela teve depressão pós-parto. Você ouvirá evidências de que esse é um problema importante, pois pode causar transtorno bipolar. Uma das coisas que você não faz, que é um tabu, é se você tem alguém com transtorno bipolar, você não receita um antidepressivo para essa pessoa. Você não receita Zoloft. Você não receita o que se chama de ISRS. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina afetam o cérebro. Você não faz isso, mas foi feito aqui. O motivo pelo qual Lindsay foi ao médico foi em setembro de 2022. Julho e agosto de 2022. Eles estavam muito felizes. Uma família adorável. Setembro, as coisas desandaram. E ela parecia bem, e você ouviu a acusação dizendo, e lembre-se do que eles dizem na abertura, e lembre-se de que quando eles preparam um caso, e lembre-se de como eles podem apontar para diferentes aspectos do caso para mostrar culpa, para mostrar que alguém estava tramando alguma coisa. Neste caso, quantas vezes ouvimos que ela fingiu o suicídio? Fingiu o suicídio. Pequenos cortes, cortezinhos, arranhões, você vai ouvir isso na declaração de abertura ou no momento da acusação formal. Que ela pediu um advogado. Essa é boa. Vocês vão ouvir provas de que ela estava no quarto dela depois do ato horrível no porão. E que ela estava no quarto lá em cima, que ela ficou em frente a um espelho de corpo inteiro, que ela pegou a faca que estava na cozinha que ela tinha pegado. E quando ela pegou a faca, ela cortou a própria garganta em frente ao espelho. Isso não é uma encenação de suicídio. Esta é ela e ela estava presa no hospital. Ela estava no hospital. Foi assim que ela apareceu no South Shore Hospital. Pare aí mesmo. Quando ela está no evento social. Eu te disse, sem filtro. Diga as coisas como são. Agressivo. Do jeito que ele está falando dentro daquele tribunal, é como se ele estivesse acusando o promotor. Note que ele chama a acusação de governo. Existe uma certa conotação negativa na palavra governo, não é? Simplesmente existe. Também é assim que eles chamam a acusação no Tribunal Federal. E ele passa muito tempo lá. Mas tudo o que ele faz é de propósito. Exibir essas imagens ao júri em um tema em que ele tem vantagem, que é se ela tentou ou não tirar a própria vida. Os promotores dizem que não, ela não tentou. Agora veja o que ele diz que serão as provas. Mas as provas são as fotos. As fotos falam por si mesmas. Vamos assistir a mais um pouco. Ela estava no South Shore Hospital. Ela recebeu um cuidado e tratamento maravilhosos que, contra a vontade dela, conseguiram salvar sua vida. Tentativa de suicídio com pequenos arranhões insignificantes. Foto tirada do pescoço dela no South Shore Hospital.
Fotografia tirada do pulso dela mostrando o corte na pele. Fotografia mostrando evidências disso. O chão do quarto ao lado da cama com o sangue. Certo? Ao lado do copo. Infelizmente, um presente com a frase "Because Kids". Vê o resíduo branco no copo? É onde os comprimidos foram esmagados com o resto da limonada da noite anterior, quando ela tomou. Essa é a faca. Aqui você verá remédios para dormir. Olhe, spray para travesseiro para um sono profundo. Ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir por meses. Mais fotografias dos ferimentos no pescoço dela. E então, no decorrer do falso suicídio, especulação por parte da polícia, você verá as evidências que ela se segurou na beirada da janela e, como o Homem-Aranha, eu acho, desceu pela parede da casa. Você vai ouvir evidências de que ela se lançou e se jogou pela janela, batendo a cabeça no chão frio, causando o que é conhecido como uma fratura de Jefferson no pescoço. Ela se despedaçou, destroçou a coluna torácica, quebrou a coluna cervical no primeiro disco, quebrou todas as costelas. Sobre a fratura de Jefferson, dirão que as evidências não indicam um suicídio forjado. A fratura de Jefferson é compatível com quando a pessoa é arremessada do cavalo. É compatível com casos de pessoas que sofreram essa tragédia. Tragédia em que mergulham em uma piscina, fraturam o pescoço e ficam paralisadas. Ela está paralisada. Ela não vai se levantar milagrosamente e sair deste tribunal. Ela ficou e permanecerá paralisada pelo resto da vida. Ela vive um inferno e sabe o que aconteceu com as crianças. Uau! Algumas coisas, né? Gerando empatia pelo cliente dele. Mudando o foco das 3 crianças mortas, de volta para o cliente dela, a vida que ela leva, o que houve com ela, mas fazendo isso de uma forma que não pareça um golpe baixo, porque ele está falando sobre uma alegação dos promotores de que essa não foi uma tentativa real de suicídio. Esse é um ponto forte para ele, então é possível ver como está focando nisso em sua declaração de abertura. Então eu quero dar uma olhada em mais trechos da declaração de abertura de Kevin Reddington, porque as questões que ele está abordando são realmente o foco deste julgamento. Este julgamento trata da defesa. Os promotores devem provar o caso e também refutar a defesa. Mas esse caso é sobre uma questão, e apenas uma questão, que é o estado mental do réu e como você prova isso. Como você chega a essa conclusão. Então vamos ouvir mais sobre a teoria de Kevin Reddington, sobre o que ele acredita que as evidências vão mostrar e o que passava pela cabeça de sua cliente no momento em que ela tirou a vida dos 3 filhos. Vamos assistir. Esta é a jovem que, junto com o marido, tentou muito conseguir a ajuda de que precisava. Ela consultou um médico. Aliás, no início, a acusação disse que ela procurou vários médicos, pois queria conseguir médicos para, dar remédios para ela ou algo assim. As provas mostram que ela entrou na internet e procurou alguém que fosse especializado em neonatologia ou pós-parto, porque ela sabia que estava com problemas. Ela não conseguia dormir. Ela sofria de insônia. Não era só acordar à noite por causa do celular, ela simplesmente não dormia. Com o tempo, ela só dormia 2 horas por noite, 3 com sorte. Em setembro, ela foi consultar a doutora Jennifer Tubbs. Jennifer Tubbs é o nome da médica. Jennifer Tubbs, então, lhe receitou Zoloft, que é um antidepressivo. É um daqueles ISRS. Ela não tomou Zoloft por algumas semanas devido à amamentação, temendo que o bebê fosse exposto ao remédio.
No entanto, não suportou mais, tomou Zoloft e perdeu o controle. Vocês ouvirão provas de que ela era bipolar. Você não dá Zoloft para uma pessoa bipolar, mas ela recebeu. Vocês vão ver qual foi o efeito que isso teve nela. Aquela semana, o que aconteceu, aquele mês que se passou. E ela não conseguia dormir e era incapaz de demonstrar emoções. Não tinha emoções ou sentimentos, não conseguia reagir, mas precisava cuidar das crianças. E como a acusação diz bem, ela conseguia conversar com todos, inclusive vizinhos. Você vai perceber que eles não seguem, só nós mulheres seguimos. Pessoas que conheciam Lindsay como mãe. Pessoas que conheciam Lindsay. Os professores dessas crianças vão indicar que tipo de mãe ela era. Assim como os vizinhos, assim como os amigos, assim como pessoas que a viram durante esse período de tempo. Você vai ouvir o depoimento de Patrick sobre o efeito que essa doença teve sobre ela. Ela estava pesquisando sobre isso. Você vai ver as buscas dela no Google. Você vai ver as buscas dela no Google continuarem sobre como cuidar do pós-parto. Que tipo de medicamentos? É possível ficar viciado em benzodiazepínicos? E quanto a isso, é possível fazer um tratamento com cetamina? O que eu faço em relação à insônia? O que eu faço em relação aos meus pensamentos de suicídio? Maneiras de matar. Como você mata? O que você faz para matar? As rações do governo estão péssimas. Ela está procurando maneiras de matar. Vamos usar isso como base para nossa acusação neste caso. Esta não é uma acusação justa. Eles estão procurando cada pedacinho de evidência que possam para mostrar um conceito ridículo de que ela queria matar seus lindos filhos porque não queria mais ser mãe. Durante esse período de tempo, você pode ver que nos dias 20 e 22 de dezembro, ela foi avaliada no programa de hospitalização parcial para mulheres e bebês em Rhode Island. Em 30 de dezembro, ela voltou ao pronto-socorro do Mass General Hospital. Em 31 de dezembro, após o Mass General orientá-la a ir ao hospital, você pode ir ao McLean. Na véspera de Ano Novo, em 20 ou 22 de dezembro, eles foram internados no McLean Hospital para tratamento psiquiátrico. 6 de janeiro de 23 foi a consulta de acompanhamento pós-alta com o Dr. Tuss. 10, 16 e 23 de janeiro, consulta com o Dr. Tuss. Dr. Tuss. No dia anterior aos assassinatos, Dr. Tuss. Esses são os remédios que ela usava, que ela havia retirado, que ela tomou, que ela não tomou. E aparentemente, de acordo com alegações iniciais da acusação, estava manipulando os médicos. Não contou aos médicos, disse a eles que estava com pensamentos suicidas. Ela disse a eles que tinha ideação suicida. E em dezembro, para a surpresa dele e dela, um arrependimento eterno. Disse a Patrick, na presença da mãe dela, que estava tendo um surto psicótico e pensamentos de machucar as crianças. Esta é uma mulher que não recebeu a medicação, não recebeu o tratamento médico que ela tanto merecia. Esta é uma mulher que estava sofrendo de psicose na época em que ela desceu para aquele porão. Ela não tinha motivo. Ela amava seus filhos. Ela pretendia se matar. Ela não fingiu isso. Ela se jogou pela janela. Ela vai para o hospital. Você verá que quando ela está lá, eles disseram para ela: você quer, como eles chamam, uma ordem de não reanimação? E ela absolutamente não queria nenhuma ordem de não reanimação. Não queria ser ressuscitada, queria morrer. Até hoje quer morrer. É com isso que estamos lidando nesta acusação. Veja como ele olha para o promotor. Ele sabe conquistar a plateia, né? Muito bom. Ótimo comunicador, tudo isso. Você já percebe os temas que esse caso vai abordar. Vai ser sobre os médicos. Não notaram que ela era bipolar e receitaram o remédio errado. Ela está pedindo ajuda. Ela está contando para todo mundo sobre os pensamentos dela. Ela está contando para todo mundo. E ela não recebe a ajuda necessária. A culpa é de outra pessoa por não tê-la tratado. Você não pode responsabilizá-la criminalmente. Esse vai ser um julgamento longo. Não vai ser curto. Obviamente, vamos poder assistir na Corte TV e vamos acompanhar os grandes momentos aqui no Vinipolitan Investiga, tentando analisar tudo o que acontecer. Mas esse vai ser um processo difícil,
muito disputado, um caso altamente contestado, duas visões diametralmente opostas sobre essa mulher e sobre por que ela matou os 3 filhos. É isso por enquanto. Eu sou Vini Politan, muito obrigado por assistir. Enquanto isso, por favor, não esqueça de abraçar as crianças.